Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 145, o nosso quarto programa antes do Natal, no mês de dezembro, né? É o mês natalino. Estamos já às vésperas do dia, né, da celebração do Natal, né, que é dia 24, mas na verdade Natal, né, é dia 25. Obviamente são datas simbólicas, né? Quase ninguém acredita, que ninguém acredite hoje que estuda o Evangelho, que Jesus nasceu de fato dia 25. A data mais provável é 15, 16, 17 de abril, segundo aí uma parte, né, significativa de quem estuda o tema. O que importa é o símbolo, é o sentimento, né? É o momento em que a gente faz a nossa homenagem ao nosso governador espiritual. Ok. Depois do Natal nós teremos, né, um encontro ainda nesse clima, mas já puxando um pouco a reflexão para o Ano Novo. Então a gente vai trabalhar a ideia do Ano Novo numa perspectiva do Cristo, numa perspectiva do Novo Testamento. Ok. Bem, se você acompanhou os dois últimos episódios, você deverá lembrar que nós estamos trabalhando a conhecida parábola do filho pródigo, né? Assim que ficou conhecido, apesar de hoje ter outro nome. E se você não ouviu os outros programas, minha sugestão é que você ouça, porque a gente já está agora caminhando para a última etapa da história da parábola e acho que fica bem mais interessante se você escutar os dois anteriores, pelo menos. Ou o ideal seria os 3 anteriores, né, da série de Natal. Ok. O filho mais novo, né, aquele que pediu a propriedade, ofendeu todo o pai e a comunidade, né, considerado um traidor do ponto de vista da comunidade, vai ter uma vida dissoluta, de farra, desequilibrada, perde tudo que tem, gasta, para juntar ainda veio uma fome, porque como a gente sabe, desgraça pouca é bobagem, então o problema é bom muito, e ele foi passar fome disputando comida com os porcos, resto de comida dos porcos, e ainda escondido. Ok, lembrou-se que tinha um pai e decidiu retornar à casa do pai, assumir que errou, assumir que não era mais digno de ser chamado de filho e pedir para ser um servo, um trabalhador do pai dele, porque os trabalhadores do pai dele vivem, né, estavam vivendo melhor do que ele ali, sem nada. Ele volta, né? Foi onde a gente encerrou o último programa. E aí é muito bonito, né? Mais uma vez a palavra levantar, né? Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Então ele empreendeu, ele estava num país distante. Ele empreendeu a jornada de volta. Né? Se você quer se aproximar de Deus, não é um ato mágico, há momentos profundos, de imensa significação, mas é entender que é preciso empreender uma jornada de volta, certo? Não é aquela coisa infantil, começar a chorar 2, 3 horas e está resolvido, não. O choro é bom, honesto, de arrependimento, indispensável, mas tem que estar claro nesse arrependimento que uma jornada de volta deverá ser vivenciada. Né? Então ele vive essa jornada de volta e já está agora se aproximando do pai, da casa do pai, da propriedade em que ele pegou a parte dele e vendeu. Só que não esqueçamos da situação dele. Né? Quem está ouvindo isso aqui, os ouvidos, né, judeus da época do Cristo, sabem as possibilidades. Né? Se você não atentou ainda, talvez você não saiba. Se escutou os outros 2 programas também, você pelo menos já tem uma noção clara. Quais são as possibilidades? O pai mandar punir e matar o filho. Quer dizer, além de tudo, e ainda jogou fora todo o que o pai juntou com trabalhos de sacrifício. Né? Então ele destruiu uma parte do que o pai tinha conquistado com muito sacrifício. Ele traiu sua comunidade, então ele é um traidor digno de pena de morte. Importante entender isso. E ele é, ainda além de tudo, um péssimo exemplo para todos. Né? Ainda tem isso. Isso assim, se não punirmos,
anos, ele, né? O que é que os outros jovens vão querer? Será que ele não vai se tornar um exemplo péssimo para todos? Então, quem está ouvindo isso, quando Jesus diz, ele aproximou-se da casa do pai, músicazinha de suspense de novo. Algo muito grave vai acontecer. E o mais provável é que ele seja morto. Talvez ele não consiga. Aí a pessoa começa a imaginar, né? Provavelmente esse cara vai ser morto antes de chegar na casa do pai. É uma possibilidade, mais provável é essa. Ele vai entrar na cidade dele, vai ser visto e vai ser linchado. E vai ser preso e vai ser condenado à morte. É o mais provável. A outra, o pai vai pegar e vai realmente entregá-lo para ser julgado pela cidade. Ou o próprio pai vai realizar, entre aspas, justiça. Então é um momento de maior tensão da história, né? O nosso herói, o nosso anti-herói, né? O nosso vilão, provavelmente vai ser morto. Com certeza muita gente assim, agora sim, Jesus acertou a mão na história, né? Agora sim a lição. Ele vai ter que ser punido com o rigor da lei. Talvez alguém tenha pensado, agora eu entendi porque é que Jesus contou essa história e ele tal, porque agora vai vir uma punição exemplar. Essa é a mentalidade. Essa talvez seja a maior expectativa da plateia, né? Então, assim, é um momento tenso. É um momento tenso da história. O cara vai se dar mal. Ninguém sabe como. Então ele está de longe, imagina, ele está de longe se aproximando, né? Andando, batendo os pés e a poeira levantando. Deve estar sofrido, magro, passando fome, ele não tinha dinheiro, então essa viagem deve ter passado o diabo nessa viagem, igual a nós, né? Quando a gente quer se regenerar espiritualmente, é a mesma coisa. Você começa a se regenerar, no outro dia não está tudo lindo, não. Você vai passar pelo inferno. Né? Aí penar, e tem que continuar andando, porque se não continuar não se regenera. Por isso que o Bezerra de Menezes insiste tanto na continuidade na obra do bem, porque é o nosso caminho de volta. Ele diz, olha, tudo bem, né? Tem espinho envenenado, tem pedra, tem tropeço, tem calúnia, mas meus filhos, continuem, porque ele vê a estrada toda. Então, ele passou o diabo, tá ali só o caco emocional, espiritual, financeiro, físico, passou o diabo, ele saiu de um outro país, imagine, ele saiu de um outro país, foi para outro país, sem nenhum recurso. Hoje em dia já é trágico, agora, nessa época, é 100 vezes. Ok, ele está lá se aproximando, né, com seus passos lentos, ele pisa e a poeira levanta e está entrando. Né? A músicazinha, né? Suspense. E o pai o vê de longe. Olha que interessante, né? Que símbolo, né? O pai vê de longe. O que é que o pai faz? Agora é a decisão central da história. O que é que o pai vai fazer? O pai se compadece. Aqui Jesus deu aquelas mudanças clássicas na literatura que tornam a obra inesquecível. Ele saiu do clichê. Na hora que Jesus disse, o pai ouviu e se compadeceu, muita gente deve ter pensado, não escutei direito. Peraí, o que ele falou? Peraí. Foi o que aconteceu? É aquela cena que você diz, não pode. A sua instintiva diz, mas não pode. Está contra todas as expectativas da plateia. Não pode. Mas na hora que você diz, eu não escutei direito, Jesus ainda faz pior. O pai viu, compadeceu, correu. Porque se ele não tivesse sido compadeceu, a gente ia esperar, não, o pai correu e vai matá-lo. Era o normal. O pai compadeceu, correu. E aí aqui, meu amiguinho, você pode ter certeza que depois que Jesus contou isso, muita gente ficou com dor de cabeça. Tenho certeza. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou. Esse é um modelo de comportamento que não existia. Bem, todo mundo conheceu os tipos patriarcais do Brasil, do interior, porque da família ou porque é próximo.
né? Aquele homem sisudo, a autoridade. Imagina há 2000 anos numa comunidade agrária e austera como era o povo judeu. Primeiro, um pai, um patriarca, ele não podia nem correr, porque era uma forma desrespeitosa de se locomover. Então, correr já era um negócio de menino. Ainda hoje é um pouco assim, ainda hoje. Né? Você não imagina uma autoridade correndo. Não é estranho? Está ali correndo o ministro do Supremo Tribunal. Né? Correndo. O presidente da República saiu correndo do teatro. Hoje, gente, século XXI, a gente acha estranho uma autoridade correndo. Volta 2000 anos aí. É estranho. O pai sai desabalado, né? Correndo e se lança no pescoço do filho e beija. Nessa hora é a hora que a plateia que está ouvindo fica totalmente perdida. Aquele negócio que ninguém sabe. Uns riem, outros choram, uns acham graça, outros acham que não entende, uns ficam com raiva, porque, assim, é um desfecho dessa cena inimaginável. Nós estamos diante de algo que as pessoas dizem assim, não, eu não ouvi direito. Peraí. Ele viu, se compadeceu, correu, abraçou o sujeito e beijou repetidas vezes. Só que os sábios, aquelas pessoas sábias não de intelectualidade, que compreendem a própria cultura que estava ouvindo Jesus, entendeu o que estava acontecendo. Aí é que está. O que eu narrei foi para a grande plateia. O grande público se emocionou e se confundiu. Mas quem conhecia de fato a cultura sabia exatamente o que estava acontecendo. O que esse pai estava fazendo era outra coisa. Na cultura. Não estou falando de interpretação espiritual. O que esse pai estava fazendo era salvando a vida do filho. Era um pai que desobedeceu todos os preceitos da própria autoridade para salvar a vida do filho que o tinha traído. Quem entende a cultura está vendo isso. Meu Deus, o que é que esse homem fez para salvar a vida desse filho ingrato? Então tem a cena, mas quem entende por quê? Porque o pai sabia que o filho não chegaria vivo até a porta da casa dele. Aos olhos da comunidade, ele era um criminoso digno de pena de morte. Então, o que o pai fez chocou todo mundo. Porque o pai é a autoridade, é um ancião. Então, todo esse comportamento alegre, estranho e maluco, que choca, que desnorteia, tinha uma outra finalidade. Salvar a vida do filho. O pai pôs-se em risco para salvar a vida do filho. Ele está abraçado, beijando. Como quem disse, alguém vier matar, me mate também. Então é um deslocamento do pai que significa eu morro com você, mas eu não vou permitir que ninguém lhe destrua. Não estou dizendo que eles estão errados, não estou discutindo nada. Eu estou grudado no seu pescoço e lhe beijando. Quem vier lhe matar vai ver isso e vai ter que me matar junto. E aí o que é que o filho diz? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Reação do pai. Chamou os servos e disse: trazei-me a principal estola ou veste nobre, a principal. Vestiu. Isso tem um significado. Né? E Jesus usa muito isso, né? Na festa de núpcias, quem não está vestido adequadamente não pode ficar. Então, a roupa tem um significado de você pertence a isso aqui, você pode ficar aqui. Você está apropriado para viver aqui. Dai um anel para a sua mão e sandália para os seus pés. Como a gente disse, o sujeito estava só o trapo, né? Era um mendigo. O que é que o pai fez aqui?
Ele restituiu, né? Ele mandou rever o processo de condenação do filho. E disse: eu estou readmitindo com o meu filho. Entendeu? É como se ele tivesse a pena, que poderia ser executada a qualquer momento, e o pai, ao trazer, ao vesti-lo, a dar o anel, símbolo da família, ao dar a sandália, ele está dizendo assim: ele está reintegrado. Ele não tem mais nenhum crime contra ele. Eu decreto que tudo que aconteceu de fato virou passado. A partir de agora, ninguém pode mais executar a pena que ele estava condenado, porque eu que fui, né, a vítima, estou restituindo aos seus direitos. Antes não, mas ele podia ser assassinado. O pai o salva do perigo e agora restitui o seu patamar, o seu status social. E aí o que é que o pai faz mais? Aí alguém diz: não, mas pelo menos vai chamar, ele vai lhe dar um carão, ele vai ouvir. Aí Jesus acabou, desculpa a expressão, acabou de matar a pau essa expectativa. Porque o pai manda trazer um bezerro, né, um novilho cevado, quer dizer, um animal pronto para o abate, sacrificam e dá uma festa. A palavra sacrificar aqui é bonita, porque a gente vai entender já já o que ele vai falar para outro filho. Guarda essa palavra aí. E aí ele diz: porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Bonito esse jogo de palavras de Jesus, né? Está morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Olha a recepção do pai. Vamos ver agora o outro filho, porque são dois. Lembra a primeira linha. Certo homem tinha 2 filhos. Um bom escritor não bota um negócio desse se não tiver um desfecho. Isso é regra básica de quem escreve. Se não tinha falado um filho, a história encerrava aqui. Mas Jesus criou uma história com 2, então a gente tem que dar conta dos 2. O filho mais velho, né, tem um jogo aí do mais novo e do mais velho, porém, que estava no campo, chegou em casa, vou resumir aqui, e viu a festa. Perguntou o que era. O servo lhe disse: teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque recuperou o saudável. Outro jogo, né? Morto e viveu, perdido e encontrado, doente e saudável. Resultado: o que é que o filho mais velho faz? Ele fica indignado, na verdade ele fica irado. Ele ficou tão irado, assim, ele ficou irado que não queria nem entrar na festa. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saiu. Olha que pai generoso, né? Tá toda hora querendo todo mundo junto. Porque entende, ele é a autoridade máxima, não precisava disso não. Eu ordeno que você venha, eu lhe mato, acabou-se. O pai tinha poder de morte sobre os filhos nessa época. Em resposta ao seu pai, o que é que o pai disse? Eis que te sirvo há tantos anos. O pai respondendo para o filho mais velho. Não, o filho dizendo, né? Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu. E nunca me deste nenhum cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Né? Você nunca me deu uma cabra, uma ovelha e matou um bezerro para ele? Quando este teu filho, que devorou os teus recursos, né? Lá em cima a palavra. Mas olha como Jesus ele é tão preciso, inclusive, na fala dos personagens. Que quando ele está narrando, ele diz vida absoluta. Quando ele está retratando a fala do personagem filho mais velho, ele muda o vocabulário, como todo bom escritor. Né? Então, lá em cima, o filho mais novo teve uma vida absoluta. Só que quem está falando aqui é o mais velho. O mais velho não fala do mesmo jeito que o narrador. Olha como é que o mais velho fala. Quando este teu filho, né, como aquele lá, quando aquele lá chegou, que devorou os teus recursos com prostitutas, né, o nível das palavras, aqui é um irmão com raiva. Né, ele gastou teu dinheiro e foi com prostituta. E vem aqui e você mata um novilho para ele? Ele, porém, lhe disse, o que é que o pai respondeu? Filho, é um pai consolador, né? Conciliador não é? Filho, tu estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário. Achei bonita essa palavra, porque ele fala em sacrifício do novilho.
Porque a alegria para Deus é necessária. É uma necessidade. Celebrar para Deus é uma necessidade. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos. Porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Alguns comentários agora sobre isso para a gente poder encerrar. Essa parábola, ela me chamou a atenção. A primeira vez que eu estudei sobre ela, o livro do Caibá, chamado Parábolas e Ensino de Jesus. Porque, na época, o Caibá percebeu uma coisa que hoje todos os autores percebem. Por exemplo, a parábola na época do Caibá era chamada Parábola do Filho Pródigo. Hoje, na tradução do Haroldo Dutra Dias e nas outras traduções atualizadas do mundo, já não é Parábola do Filho Pródigo. É Parábola dos Dois Irmãos. Porque a gente achava que Jesus estava falando só de um filho, que foi o pródigo. Mas ele começa dizendo que são dois. E quem conhece a cultura judaica sabe que isso não é à toa. De uma intuição, de uma compreensão profunda, o Caibá, já em 1920, pouquinhos, 28 eu acho, ele vai escrever o seguinte: existe o filho pródigo e o filho obediente. A parábola trata de dois filhos de Deus. Né? Ele escreve assim, eu vou ler rápido, tá aí para vocês avaliarem. Né? Porque você tem o filho obediente, mas o filho obediente é o filho obediente do egoísmo. Né? Vou ler só esse trecho do Caibá. Completando a parábola, vemos que o filho pródigo recebeu os bens, saiu de casa, esbanjou dissolutamente numa vida desregrada. E que não foi o filho pródigo, obediente por seu turno, que enterrou os bens, como aquele que enterrou o talento da parábola. Aí na frente ele diz, infelizmente é assim essa atrasada humanidade. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes. Olha a compreensão do Caibá. São dois modelos do filho de Deus. Tem os pródigos e tem os obedientes. Mas esses parecem ser ainda piores que aqueles. E é verdade. Nada pior do que os santinhos, nada mais perigoso do que os falsos religiosos. Aqueles que não têm compaixão, porque eu faço tudo certo, eu posso exigir, porque eu sou o modelo. São os piores. Porque em nenhum momento o Cristo colocou que o filho obediente, o filho mais velho, se redimiu. O outro estava morto e reviveu. O outro estava perdido e foi encontrado. O outro estava doente e ficou saudável. O filho certinho, o obediente, nada. Nada. E é tanto verdade, continua o Caibá, que o que nos passa pela mente, que ao concluir a parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes que ficam. Não só com os bens que recebem, como também com as paixões más de que não quiseram se despojar. Porque o obediente era tão inferior quanto o pródigo. Só que o pródigo se movimentou, se arrependeu e se educou. O obediente continuava fazendo tudo certinho com a mente podre. Interessante, né? E assim, genial o Caibá ter colocado isso, porque passou batido de todos os estudiosos. Passou batido. Tanto é que é a parábola do filho pródigo. Agora, recente, é que se deram conta. Peraí, não é a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo e do obediente. Ou a parábola dos dois irmãos. Há dois ensina aí. O Caibá intuiu claramente, olha, são dois filhos que se trata. São dois filhos. Bem, vou retomar agora o ponto inicial da série para a gente encerrar. Nós iniciamos a série falando desse aspecto central de Jesus como aquele que veio integrar. E nos 3 últimos programas nós trabalhamos a integração com Deus. Já ficou evidente para você, acredito, que Jesus, que esse Pai aqui é Deus, é o nosso Criador. Então o nosso Criador é esse homem, nas palavras do Cristo, que sai correndo,
que não está nem aí para os outros, para pular no nosso pescoço e nos beijar e nos proteger. O nosso Pai é esse que, apesar de termos estragado tudo, Ele nos protege e nos dá a dignidade que nós jogamos fora. Esse filho não se tornou um servo. Esse filho foi reconstituído para a sua posição de filho. E o pai deu uma festa. Como estamos na nossa cultura distante do Deus de Jesus, né, gente? O que é que isso tem a ver com inferno? O que é que isso tem a ver com condenação? Gente, essa história é do Cristo. Ele que construiu para nos mostrar quem é Deus. Não é a opinião de um sábio, de um teólogo, de uma autoridade da igreja ABC, nem de nenhum espírito superior, não. É o Cristo. É o Cristo que conta essa história. Né? É como se alguém dissesse assim, Senhor, como é que a gente entende como é que é Deus? O que o Cristo está fazendo aqui é nos integrando com Deus. Porque quem entendeu essa história já está mais perto de Deus. Quem consegue pensar em Deus como esse pai que sai correndo, que não está nem aí para nada, para pular no nosso pescoço e para nos beijar, gente, é uma outra imagem de Deus. Isso nunca existiu na história da Terra. Né? Nem os deuses gregos, que era tudo perturbadinho, gente boa, mas tudo perturbado, faziam um negócio desse. Porque eles interagiam com os humanos, mas era do jeito deles. Eles escravizavam, eles impunham, eles estupravam. Só o que tem é caso de estupro de Deus na mitologia grega. E que Deus é esse que Jesus apresenta? Um homem com plena autoridade que larga tudo, não está nem aí do que vão dizer e sai correndo no meio do mundo para beijar e abraçar o filho e proteger. E depois diz, esse filho vai ter o melhor. Ele não pegou uma veste nobre. Ele mandou pegar a melhor de todas as vestes nobres. É uma veste que os reis usavam. É o melhor do melhor. Não é o mais ou menos. Não é o que sobrou. Não é aquele negócio que, não, agora não. Não, é o melhor. Se nós entendermos isso, acredito que esse Natal vai ser melhor para a gente, de verdade. Porque eu penso que, como eu falei no início, a maior integração que o Cristo quer que a gente realize é com Deus. É realmente entender que Deus está disposto a sair correndo, a pular no nosso pescoço e a nos beijar. E que vai dizer para toda a comunidade, é meu filho. Não interessa o que vocês vão pensar. É meu filho amado, ponto. Um grande abraço. Um grande beijo no coração, que Jesus esteja conosco nesse Natal, em todo esse período, na noite de Natal, no dia seguinte. Que possamos realmente nos sensibilizar com o amor desse Mestre que vem nos ensinar com tanto carinho, com tanta simplicidade, mas com a grandeza que nós ainda só não abrangemos, mas já podemos sentir, do amor de Deus por cada um de nós. Feliz Natal. Que o Cristo, neste momento em que recordamos a Noite Santa, nasça em nossos corações. Que esse espírito meigo, muito meigo, a vibração do Cristo é algo que emociona a qualquer espírito. Vamos pedir a Deus que abra nossos corações para conseguirmos sentir essa ternura, essa meiguice, este carinho extraordinário que o Cristo tem por cada um de nós, porque posso garantir a vocês, o Cristo é capaz de todas essas atitudes. O Cristo
é capaz de sair de seu reino de esplendores indescritíveis para ir abraçar qualquer um de vocês, para ir beijar vossas testas e vossas mãos. O Cristo é também esse Pai que tudo larga, que larga seu reino e que corre pelas estradas áridas do mundo em busca de filhos pródigos. Não há sacrifício que esse Espírito não tenha feito. Não existe sacrifício que esse Espírito não possa fazer por cada um de vocês. O Cristo não é um líder de massas. O Cristo é um amigo dos corações. Vocês podem ter dificuldade de acreditar, e eu compreendo. Mas eu quero dizer, o Cristo conhece cada um de vocês. O Cristo regularmente olha para a situação de cada um de vocês. E o Cristo muitas vezes chora, porque Ele trata cada um de vocês de irmãozinhos. Ele vela por cada um de vocês. Não há ninguém neste planeta que não seja atenção, objeto de atenção carinhosa desse Mestre. Ninguém. Ele se preocupa, Ele olha, Ele toma providências, Ele faz reuniões, Ele consulta, Ele ora a Deus. Então, acredito ser indispensável que vocês apenas deixem que Ele entre no coração de vocês. Que vocês, num silêncio sincero, se permitam. Porque não precisa se tornar evoluído. Não precisa. Precisa apenas caminhar em direção a Ele. Porque a maior parte do caminho, eu garanto, Ele fará com muita alegria. E após beijar e acariciar você, após lhe dar as melhores roupas, Ele desfilará pela cidade de mão dada, sorrindo, pulando e orando, porque você é o irmãozinho que Ele ama. Abramos os nossos corações, porque esse irmão que nos trata todo de irmãozinhos está sempre disposto a correr em nossa direção e nos beijar e nos curar. Que vocês tenham um feliz nascimento do Cristo em seus corações, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.